A você que se liga aqui no portal Giba Notícias, vai começar o programa Sala VIP e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios o delegado Wagner Soares Quintão, né? Ele que é delegado titular da Delegacia da Mulher da cidade de Cianorte. Hoje vamos entender um pouquinho o papel importante, né, do Dr. Wagner e também o papel importante da Delegacia da Mulher, beleza? Aguenta aí que já eu volto. Está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias. A voz do povo, Giba, metendo bronca. Na Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Beleza, estamos de volta por aqui no portal Giba Notícias, no programa Sala VIP. Hoje estou tendo a honra de receber aqui nos estúdios Dr. Wagner, né? Ele que é delegado titular da Delegacia da Mulher aqui da cidade de Cianorte. Doutor, seja bem-vindo aqui no portal Giba Notícias. Obrigado por receber o nosso convite e atender para estar conversando. E não só eu vou entender um pouquinho o papel importante da Delegacia da Mulher, mas também os nossos telespectadores. Seja bem-vindo. Boa noite também a todos os telespectadores. É uma honra também para mim estar aqui presente, também poder falar sobre esse assunto, né? As agendas acabaram se encontrando agora, depois de algum tempo, né? Com muita correria para o seu lado, para o meu lado. São duas atividades que demandam uma rotina muito intensa de trabalhos, mas hoje deu certo, graças a Deus, né? E a gente vai trazer realmente uma conversa, né? Uma discussão sobre esse tema que é tão importante e está muito presente nas famílias, na sociedade brasileira, e a gente precisa realmente debater. É um tema muito recorrente e sério, importante. Com certeza. Numa pequena biografia, quem que é o Wagner Soares Quintão? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu não sou paranaense. Eu estou no Paraná há cerca de 11 anos. E minha filha, praticamente, ela veio com 3 meses, então ela é paranaense, pode-se dizer assim, né? Já praticamente, ela nasceu, a gente veio para o Paraná, ela ainda estava bebê conforto ali, muito, muito pequenininha. E hoje ela já tem 11 anos de idade, já completou 11 anos de idade. Então, o meu filho tem 14, então ele também pode dizer 11 anos morando aqui, também é paranaense, né? Mas eu vim para cá apenas há 11 anos. Eu, minha esposa, né, Clarice Quintão, e meus 2 filhos de 14 e 11 anos. Antes eu era policial rodoviário federal no Rio de Janeiro, né? Trabalhei por 9 anos na Polícia Rodoviária Federal, inclusive em outros estados, né? No Tocantins, depois fui para o Rio de Janeiro, trabalhei lá por 9 anos, e antes ainda da PRF, eu trabalhei também na Polícia Civil do Rio de Janeiro, e aí se voltar mais, eu trabalhei em outros cargos públicos também, prefeitura, no estado, da Secretaria de Saúde, no Rio de Janeiro, tudo no Rio de Janeiro, e aí avançando nessas funções públicas aí, na área policial, já se vão aí 2001, quando eu entrei na Polícia Civil no Rio de Janeiro, a gente está em 2025, então vamos para 24 anos de atividade policial, mais ou menos. E como foi para você entrar nessa área, né? Sempre de pequeno você já gostou? Quando eu crescer eu quero ser policial. Como é que foi a sua chegada à polícia? O pior é que no meu caso especificamente não, né? A gente sempre pensa, quando é criança, a gente pergunta, né? A gente fala assim, quero ser policial. Meu filho falava, eu quero ser policial, pai. Quero ser bombeiro, né? Essas profissões que realmente são profissões como muitas outras, mas em especial uma profissão que a gente já pensa em ajudar as pessoas, né? Naturalmente, bombeiros, policiais, né? Às vezes enfermeiro, médico da área da saúde, a gente está sempre pensando em atividade que vai ajudar as pessoas, salvar vidas, que seja dessa forma. Então, são profissões muito, em especial, são profissões que realmente já trazem isso consigo. E acho que desde cedo, quando a gente começa a ver filmes de super-herói, essas coisas de ajudar as pessoas, de salvar, aí eu acho que as crianças, né, as meninos e meninas também, acabam construindo isso no inconsciente, de ser policial, de ser bombeiro. Mas no meu caso especial, eu fiz o primeiro concurso na área pública, que não era na área policial, e logo em 2001 entrei no primeiro cargo policial. Foi uma profissão agradável no começo, mas aí automaticamente, além de gostar da atividade, a gente procura sempre uma melhora profissional em termos de remuneração e da própria função, né? E eu fui passando para a Polícia Rodoviária Federal,
que para mim também foi uma grande satisfação pelo período que eu fiquei lá. E hoje eu estou na Polícia Civil aqui como delegado, é uma função um pouco diferente das outras, porque a gente tem a função de, além de fazer atividade policial por si só, a gente também tem a função de gerir pessoas, né, na delegacia, gerir conflitos, enfim, e construir soluções também sociais. A polícia, hoje em dia, eu tenho essa visão muito clara de que não é apenas para prender, né? Não somente para prender. Naturalmente, a prisão é uma das formas de conter a paz, de manter a paz pública. Mas a gente também precisa fazer uma construção, uma mudança social. E na minha função como delegado, eu acho isso muito importante e trabalho também nesse sentido. Então, fechando essa ideia aí, nunca foi um sonho desde criança. Eu ingressei na área policial, peguei gosto pela função e aí depois fui só alterando ali a minha instituição, digamos assim, de trabalho. É bacana isso, porque na minha época, ou você fazia aí, né, curso para policial, ou ia trabalhar em outras funções, né, que tinha laticínio na época. A maioria dos meus amigos estão na Polícia Militar, outros na Rotan e assim por diante. Mas é bacana. Como foi a tua chegada aqui em Cianorte? Eu fiz o concurso, né, para delegado aqui do Paraná, e, como eu falei, há cerca de 11 anos atrás. Eu não conhecia nem o Paraná, né, pode-se dizer. Então eu passei acho que uma ou duas vezes apenas quando eu fui em Foz do Iguaçu, muito no passado, quando ainda era adolescente, para fazer compras, né, com o meu irmão. E fora isso eu não conhecia o Paraná em si. E muito menos a cidade de Cianorte, né? Então aí a descoberta da cidade de Cianorte, ela foi através de... A minha esposa conhecia pessoas no Rio de Janeiro que disseram que parentes deles já passaram aqui pela cidade. E falaram muito bem, já isso há 11, 12 anos atrás, né? Deram-se exemplo de uma cidade muito boa, uma cidade muito organizada, uma cidade tranquila. E aí a gente optou por vir trabalhar e morar aqui, né? E realmente foi uma escolha muito feliz. O Paraná é bom, né, doutor? Totalmente. O Paraná inteiro. É difícil a gente conseguir apontar uma cidade, uma região, assim, que a gente possa... Ainda mais eu que vim do Rio de Janeiro, né? A gente fala assim, uma cidade violenta, uma cidade difícil de viver... É muito difícil a gente conseguir apontar essa cidade. Às vezes, realmente, uma ou outra tem um pouco mais de situações particulares que demandam um pouco mais de cuidado, talvez um pouco de engarrafamento, dependendo da localidade, né? Mas nada que se compare a uma cidade grande, naturalmente. Qual é a diferença da delegacia da mulher para a delegacia comum? Muitas, né? Tem muitas, né? Em termos do tema que ela atende, naturalmente, né? A delegacia da mulher, ela atende mulheres... E no meu caso, não só mulheres, é a Delegacia da Mulher e no CRIA, também que se dá o nome. E esse é o Núcleo da Criança e Adolescente, que nós atendemos criança e adolescente vítimas, tá, de violência. Então a gente pega três públicos, né, basicamente, né, como vítimas, a mulher, criança e adolescente. O que se a gente somar, a nossa população já é maioria mulher, né, naturalmente. E se a gente somar o público ainda de infanto-juvenil, aí a gente vai ter 70% aí, 60%, 70% da população estão abrangidas nesse público atendido pela gente. E no caso das violências atendidas por elas, naturalmente, infelizmente, os números mostram que são expressivos também. Então, a nossa delegacia atende mulheres, crianças e adolescentes, que a demanda é muito grande. E além dela ter estruturas diferentes, ela fica em locais diferentes, né? A Polícia Civil, a subdivisão da Polícia Civil, aqui de Cianorte, ela fica ali na Rua Ipiranga e a nossa fica na Rua Guararapes. São em duas estruturas separadas, né? Elas não funcionam juntas. E essa ideia de criar delegacias da mulher, isso no Brasil inteiro, delegacias especializadas para atendimento a mulheres, a criança, adolescente, ela visa justamente estabelecer um ambiente de acolhimento diferenciado de uma delegacia normal. Né? Quando a gente pensa na polícia, numa delegacia normal, isso de fato acontece, a gente mistura ali o preso, o criminoso, o traficante, o ladrão entrando, né, naquele ambiente, no caso de uma prisão ou numa condução pela polícia, e já na delegacia da mulher a gente não identifica essa realidade. Quando tem que cumprir o mandado de prisão, a gente cumpre e já vai para o DEPEN aqui em Cianorte, né, no caso, para levar para ser conduzido à cadeia. Mas a gente não leva ele para fazer o flagrante, a gente não leva esse preso para a unidade da delegacia da mulher, justamente para evitar esse contato entre possível vítima e outros criminosos de diversas naturezas, né? Então as diferenças, algumas delas apenas o público atendido, a diferenciação de espaços em que são construídos, né? A delegacia da mulher no espaço e a subdivisão, a Polícia Civil em outro espaço, e também os servidores que trabalham lá. Naturalmente é importante que a gente consiga identificar que as pessoas que trabalham numa delegacia que atendem mulheres, crianças e adolescentes precisam ter uma qualificação diferenciada, né? Que é um público realmente diferenciado. Então, basicamente, essas três diferenças. Hoje, quantos profissionais trabalham junto contigo?
No total, e aí realmente a gente é até de repente um reconhecimento que a gente precisa melhorar, né? A Polícia Civil melhorou muito nos últimos anos, eu reconheço que eu cheguei aqui há 11 anos, a estrutura melhorou, o corpo de funcionários melhorou, mas ainda assim hoje nós somos em 5 policiais. Pouco, hein? 5 policiais comigo, né? Contando comigo. Então são 4, digamos assim, mais na ativa de rua, diligência. Eu também, até o ano passado, em que a gente tinha apenas, no começo do ano passado, nós tínhamos apenas 3. Uma era escrivã. Então, basicamente, as diligências de prisão, todas as diligências precisava estar presente. Hoje a gente já consegue ver uma melhora, né? Ainda longe do ideal, mas consegue observar uma melhora. E, só para ter uma comparação aqui, na minha são 5 policiais, contando comigo, né? 1 delegado e 4 agentes de polícia, podemos dizer assim. Já na outra delegacia, e nesse aspecto é uma diferença ainda considerável, nós temos 4 delegados, né? E cerca de 20 a 25 policiais. E considerando que o número de demanda da Delegacia da Mulher é maior que a demanda da Delegacia normal. Rapaz! Os números mostram que o número de ocorrências envolvendo violência doméstica, criança e adolescente, comparado com as outras violências, que roubo, furto, todo tipo de procedimento, tráfico, o número de demandas nossa é muito maior que de uma delegacia normal. E isso, os números se refletem tanto na Polícia Militar, número de ocorrência, como no próprio fórum também, que a demanda de processo é muito maior. A Delegacia da Mulher aqui em Cianorte, nós temos aí o consórcio de municípios, né, que é a Menorte, atinge todos esses municípios, como é que é? Não segue essa divisão. Não segue. Isso, para a Delegacia da Mulher, inclusive para a subdivisão, não segue essa divisão territorial, né, dos municípios. A Menorte hoje, se eu não me engano, ela abrange quantos 11 municípios? 11 municípios. A Delegacia da Mulher e a subdivisão, nesse aspecto, nós temos uma diferença importante. A Delegacia da Mulher atende 6 municípios. Tá? Então pegamos aqui a nossa sede, que é Cianorte, né? Pegamos aqui para cima, logo subindo, que eu falo, subindo em direção a Maringá, que é Jussara. E depois a gente começa a descer para as outras cidades. Aí pega São Tomé, Japurá, Indianópolis e São Manuel do Paraná. E ali fecha a nossa área de atuação. 6 cidades, que é um volume expressivo de população, naturalmente, né? E nas outras cidades, que não são essas, né? Próximas ali, Cidade Gaúcha, Terra Boa, só para ter uma ideia, as próximas aqui, elas não são atendidas pela Delegacia da Mulher, em caso de situação de violência doméstica. Aí quem atende é a Delegacia do próprio município. Sim. Estamos conversando com o Dr. Wagner, ele que é aí titular da Delegacia da Mulher da cidade de Cianorte. Nós entendemos esse trabalho importante que é feito aqui na nossa região. Quais são os principais tipos de ocorrência, né, que a Delegacia da Mulher enfrenta no dia de hoje? O maior volume que nós temos ali é de crimes de agressões verbais, né, como ameaças, injúrias, né, difamação e por aí vai. São violências verbais e também violências psicológicas, na grande maioria. Temos logo na sequência também as agressões físicas, né, propriamente dita, e por último os crimes patrimoniais e sexuais. Né? Todos esses crimes estão abrangidos aí em natureza de violência doméstica, e aí eu sempre acrescento aqui também com relação a crianças e adolescentes, sobretudo quando a gente fala de criança e adolescente, violências sexuais, né? Abusos sexuais no ambiente doméstico, né? Então, nessa escala, nessa ordem mais ou menos, seriam as violências, agressões verbais, né? As psicológicas, depois as físicas e as sexuais. E aí, naturalmente, os volumes são mais expressivos nas primeiras que eu falei aqui, mas a gravidade, naturalmente, a gente observa que são maiores para as violências físicas e as sexuais, né? Como funciona esse acolhimento às vítimas? Hoje, eu posso falar de forma até orgulhosa aqui da nossa unidade, da nossa cidade e da nossa rede. O acolhimento ele é amplo, ele não é simplesmente a recepção da mulher ou da situação de violência e registro de um boletim de ocorrência, né? A gente pode pensar... unidade policial, a princípio a função seria registrar um boletim de ocorrência e pegar esse boletim de ocorrência e entregar para essa vítima, mas na realidade a gente não, como eu falei no início, a polícia hoje, nós em especial, nós não nos contentamos com isso, né? Seria uma situação muito limitada e que muitas das vezes não traz a satisfação daquilo que a vítima pretende, né? A gente precisa primeiro ouvir, assim como todo cidadão acho que tem direito a ser ouvido em qualquer aspecto, né? Quando a gente vai numa prefeitura, quando a gente vai num Detran, quando a gente vai num banco, num correio público, né? Que é um órgão público, a gente precisa ouvir e entender o que aquela pessoa está precisando. Às vezes a nossa compreensão não é o que a outra pessoa precisa. Então, nesse caso, a Delegacia da Mulher ela tem esse compromisso, essa orientação
de todo mundo que lá trabalha, de ouvir essa pessoa, compreender e fazer os encaminhamentos necessários. E quais seriam os encaminhamentos? Aí são os mais diversos possíveis, né? Pode partir desde o encaminhamento para a Defensoria Pública, questões de família, divórcio, guarda, né? o que geralmente está envolvido na situação de violência doméstica, até uma situação financeira propriamente dito, né? Algumas cidades aqui temos o aluguel social em situações específicas, né? Para algumas vítimas, e também muitas das vezes a questão patrimonial, né? Como dito, filho, questão financeira, e até mesmo aqui a gente consegue oferecer vagas de emprego para essa mulher, né? Então, se a mulher chega lá, demonstra que não tem condições de se sustentar, a gente pode orientá-la e construir uma solução em que ela possa ter acesso talvez a um aluguel social por um período, e nesse período ela consiga já estar trabalhando e se estabelecer financeiramente. É isso que eu queria aprofundar sobre essa parceria com as instituições, né? Principalmente da educação, né? Da saúde, né? Da assistência social. Tem esse elo com as prefeituras? Aqui em Cianorte o elo ele é no nível muito elevado, muito bom, né? E eu fico feliz por falar aqui da nossa cidade naturalmente. Eu falei, a gente cobre 6 municípios, né? A gente tem graus diferentes de sincronia, né? De funcionamento da rede nos outros municípios, né? Então temos municípios um pouco mais integrados, alguns menos integrados, mas aqui em Cianorte, né? Naturalmente nós temos a Secretaria da Mulher, o que não tem muitos municípios, né? Nós temos também outros órgãos, CREAS, CRAS, CAPES, a gente tem órgãos da saúde, todos realmente muito envolvidos. A gente, nas nossas interações com as outras cidades, né, tem cidades aqui próximas, naturalmente, que tem uma política muito boa também de atendimento à mulher, a gente tenta sempre buscar e fortalecer esses elos, para que a mulher tenha realmente opções, porque não adianta ela chegar na delegacia, dizer que está sendo vítima de violência, e a gente fala assim, toma aqui esse boletim de ocorrência. Ela vai falar assim, tá, e o que eu faço agora? Né? Ou seja, o que você pode fazer, é isso que ela está perguntando na realidade, o que você pode fazer para me ajudar? Porque um papel não resolve a vida de ninguém, né? Um boletim de ocorrência por si só, né? E aqui é bom deixar claro, por si só, ou seja, apenas um boletim de ocorrência dado à mão de uma pessoa, não tira ela da situação de violência. É preciso de um monte de outras ações públicas, geralmente, para que realmente a gente consiga retirar essa mulher do chamado ciclo da violência, né? Que é essa repetição da violência que ela não se vê saindo e a violência volta a repetir. Então a rede é muito importante, a rede da nossa comarca ela é boa, sobretudo a de Cianorte ela é muito boa no funcionamento, na destinação e acompanhamento dessa mulher. Doutora, a Lei Maria da Penha, eu de vez em quando aqui na minha ignorância no meu programa, eu falo que ela é bonita no papel, mas na sua prática muitas vezes deixa a desejar. Haja visto que nós temos aí um estudo de 2022 que a violência doméstica cresceu de uma forma assustadora. E por quê? Porque a pessoa vai lá, faz a violência contra a mulher e vai para a delegacia, é notificado, mas tem as ocorrências dos mesmos fatos. E daí? O que fazer? É importante essa sua reflexão, né? Por que acontece, por que os números continuam aumentando? Isso é uma discussão e é uma reflexão que os órgãos que trabalham, assim, estão o tempo todo pensando. Porque a lei é de 2006, ou seja, a gente tem 19 anos de lei, né? Vamos fazer 19 anos ainda de lei. É recente, mas também já tem algum tempo. Não é uma lei que surgiu ontem, né? Já temos aí quase 20 anos de lei. E o que a gente observa nos números, né? Você fez essa pesquisa, a gente pode consultar aí em qualquer site, qualquer buscador aí, que os números estão ainda em crescimento. Então, temos Delegacia da Mulher. Essa Delegacia da Mulher aqui, nossa, é de 2016. Vamos para 9 anos, né, de Delegacia da Mulher aqui de Cianorte. Não tínhamos antes, ou seja, não tínhamos a delegacia especializada. Hoje temos. Secretaria da Mulher Municipal. Hoje temos, 2021 para cá. Então, temos órgãos que antigamente não tínhamos. E a gente consegue não, infelizmente a gente observa ainda que alguns números estão aumentando, né, a nível nacional, não necessariamente a nível de Cianorte, né, mas a nível nacional os números são crescentes. E aí por quê? Essa é a pergunta, né, por que se os órgãos estão ainda, mais órgãos estão trabalhando, a lei tem existem previsões muito boas e eficazes na lei, a gente vai falar que a lei ela é muito boa, mas por que os números continuam aumentando? Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. Assim, uma solução, uma resposta clara, absoluta, única para você, realmente os estudiosos ainda não temos, né? Nós pensamos, refletimos que pode ser pela maior divulgação da Lei Maria da Penha, do direito das mulheres, né? Então, por exemplo, se a mulher
ainda, né, talvez não tão antigamente, a mulher era proibida de trabalhar pelo seu namorado, pelo seu companheiro, pelo seu esposo. Ah, você não vai trabalhar, quero que você fique em casa. E antigamente se via isso como algo normal, essa relação de tirar a liberdade da outra pessoa de trabalhar. Só que na realidade, obviamente, numa concepção, talvez numa clareza maior da realidade atual, a gente vê que isso não é algo correto, retirar a liberdade da outra pessoa. Se realmente não há um consenso entre o casal ali naquele momento, é a conversa, naturalmente, né, um diálogo para tentar chegar a um consenso, né, mas o que não pode se tirar a liberdade, tolir a liberdade do outro, porque acredito que o homem não aceitaria que não fosse lhe permitido trabalhar. A mulher fala assim, você não vai trabalhar. Isso o homem não aceitaria. Ah, o homem não aceita, mas a mulher... Hoje tem muito homem que aceita. Tem muito homem que tem que tomar vergonha na cara. Nada contra. Tipo, a questão não é o poder ou não poder, é você tirar a liberdade. Consenso, isso. Né? Não, isso. O homem quer ficar em casa. Eu quero ficar em casa e não quero trabalhar. A mulher, beleza, deixa que eu trabalhe, você pode ficar aí de boa. Tá todo mundo feliz nessa relação, no sentido de tá todo mundo realizado? Eu não me importo em trabalhar. A mulher fala assim, eu não me importo em trabalhar e quero que você cuide da casa. E o homem, não, também gosta de ficar aqui, gosta de ficar em casa, gosta de estudar de casa, que seria, a princípio, no passado, um papel que seria da mulher, né? Que esse é o grande engano, de estabelecer papéis que eram no passado e que alguns ainda acreditam que devem ser mantidos no presente. Então, esse consenso, essa combinação, esse acordo do casal, que eu acho que seja a coisa mais importante para que uma relação ande bem. Não estabelecer papéis fixos, né? Porque às vezes eu tenho habilidade. Hoje em dia, quando eu dou um exemplo, quando eu falo com grupos de autores envolvidos em violência, hoje em dia, chefes de cozinha dos mais famosos são homens. Antigamente, cozinha era coisa de mulher, né? Ficar na cozinha, trabalhar na cozinha, ter uma profissão da cozinha, digamos, como cozinheiro, chefe de cozinha, coisa de mulher. Hoje em dia, a gente vê que grandes chefes, a maioria são homens. Tem uma coisa, podia ser mulher, pode ser homem, pode ser qualquer um. Só não podem retirar o espaço do outro. Essa que é a questão, né? Então, voltando aqui ao questionamento que você me falou, a lei no papel é muito bonita, e aí que tá o problema, mas na prática ela não acontece, assim, não acontece como a gente queria, que era reduzir esses números, né, naturalmente. Esse era o nosso desejo, é o nosso desejo e é o nosso trabalho. E aí você fala assim, a nossa Lei Maria da Penha, ela é considerada uma das 3 melhores leis de proteção à mulher do mundo, né? A gente está em 200 e poucos países no mundo, a gente tem a 3ª melhor. Tá? E ela estaria até bem melhor posicionada se ela estivesse incluindo criança e adolescente, porque a nossa lei é separada. A Lei Maria da Penha é uma coisa e o ECA é outra coisa. E em países em que elas são consideradas melhores, essas outras 2 leis, é porque elas juntam as 2. Então, talvez se a gente tivesse as 2 juntas, a gente estivesse lá no topo, como primeira lei. E ela é eficaz, ela é boa, ela tem uma previsão boa de medidas para proteger a mulher. Mas na prática, como você está falando, a gente não vê isso na redução dos números. Mas aí a gente vai partir para o segundo ponto. A gente às vezes analisa a lei. A lei ou a lei não é boa, ou a lei é boa, tá, mas aí você trouxe um ponto muito importante. Na prática, quem que executa essa lei? São nós, pessoas, seres humanos, instituições, família, todo mundo tem papel. Tá englobado isso. Isso, aí todo mundo tem papel. Não é falar assim, é só a polícia que é responsável por reduzir os números. Não, a educação é responsável, como você falou, a saúde é responsável quando atende essa mulher e comunica à polícia. Todos somos responsáveis. Então, onde estamos falhando, e eu digo estamos no sentido geral, né? Brasil, não estou falando exatamente da minha unidade, que eu considero até que o nosso trabalho tem mostrado muito resultado, mas a nível nacional a gente vê que o número está aumentando. Então, por que não está acontecendo? Talvez seja realmente a sociedade como um todo, e eu falo como um todo, sociedade, escola, órgãos públicos em algum aspecto, família, estejamos falhando. Então, a lei está lá. E eu falei, os números mostram que ela é uma lei muito, muito boa a nível mundial, mas ela não está dando resultado. Então, a gente tem que olhar para a ponta. Não é necessariamente para a lei, para quem está aplicando ou deixando de aplicá-la, tá? Por dar um exemplo só, para mostrar como que isso é importante, olhar o aspecto local ali de aplicação da lei. Eu falei que aqui a nossa rede é muito boa, né? Eu reconheço que a nossa rede é muito boa, tenho orgulho disso. Se a mulher hoje, ela foi vítima de violência, foi lá, registrou um boletim e concedeu uma medida protetiva, ela está com uma medida protetiva válida, né? E aí se amanhã ela volta, ou amanhã, depois de amanhã, ela volta dizendo que ele descumpriu essa medida, que voltou a procurá-la, voltou a agredi-la, se ela volta na delegacia no dia seguinte, e a gente confirmando que esse fato aconteceu, em 24, 48 horas esse cara está preso. Entendeu? Mas se nós não tivéssemos esse cuidado, realmente ela poderia estar sendo vítima de diversas violências seguidas. Porque nós não teríamos atuado na situação. Mas nós temos esse compromisso de não deixar as coisas acontecerem de qualquer forma. Ser realmente muito efetivo no nosso trabalho. Então,
O importante é analisar a ponta, se realmente a ponta está oferecendo um serviço que torne o que está na lei eficaz. Essa é a questão, eu acredito. Eu fico olhando, agora você me traz essa informação, que nós somos no ranking aí da melhor, a terceira, né, de todo o nosso mundo, sobre uma lei eficaz no seu papel. Né? Eu tenho falado que na prática está deixando a desejar. Uma que a gente vê a defasagem lá dentro do departamento. Hoje nós temos, né, o doutor como delegado e só temos 5 agentes. Isso, né? 4. Quatro agentes. 4. Então, aí para você ver, para atender, olha só Cianorte, o tamanho de Cianorte. Uma das questões que a minha pergunta é o seguinte: quando se fala da agressão do homem contra a mulher, mas hoje a gente vê também a agressão da mulher contra o homem, e daí? Como se agir? É uma boa questão mesmo, né? Porque a gente fala assim, a mulher, se for vítima de violência, a mulher é tudo pra ela, é cheia de privilégio. A gente ouve ainda esse tipo de fala, né? Que é equivocado, e eu vou explicar o porquê. Eu trabalho, né? Eu faço palestra, eu tenho uma fala num grupo de autores de violência que estão envolvidos em situação de violência aqui no fórum, né, da nossa cidade. Quando a mulher pede medida protetiva, eles são encaminhados para esse grupo, né? E esse grupo é fantástico também, trabalha a defensoria, tem gente do Ministério Público, né? Tem da Polícia Militar, enfim, tem do CAPS, tem diversas instituições que trabalham, da Secretaria da Mulher, que trabalham nesse grupo. E cada dia, alguma instituição fala com eles, entendeu? E é uma fala para homens, naturalmente. Todos que estão ali estão envolvidos, né? Não digo que são culpados porque não tem processo concluído, não tem nada. São apenas envolvidos em situação de violência. E nesse aspecto é muito interessante, porque alguns falam assim, tá, e se ela me bater não dá nada pra mulher, se ela não sei o quê. Isso é um grande equívoco. Primeiro, voltando à lei, de que a lei Maria da Penha, ela não traz nenhum crime novo, né? Fazer até esse esclarecimento. Tem uma lei só para a mulher. A lei Maria da Penha, ela não traz crimes, tá? Ela traz só algumas ferramentas que permitem a celeridade na proteção. Então, basicamente, eu vou dizer que a lei Maria da Penha, ela traz a medida protetiva, que é uma criação mais rápida para poder proteger a mulher, porque a protetiva ela sai muito rápido, né? Então uma coisa muito célere para proteger, porque vai que essa mulher vai na delegacia, registra um boletim e volta para casa, ou fica ali dias, semanas sem alguma medida efetiva judicial de proteção, e esse cara vai lá e pratica um outro crime contra ela, uma violência maior. Então a medida protetiva acelera. Então a Lei Maria da Penha, ela vem basicamente, eu diria basicamente, que ela tem de novidade importante a medida protetiva, tá? E também criar essa rede que você falou, criar e deixar essa rede, pelo menos na previsão da lei, como a gente falou aqui, que não necessariamente nem sempre acontece, mas trazer essa importância de uma rede cuidando da mulher, tá? Então o ideal foi basicamente que a lei que é mais efetiva pela medida protetiva e pela rede de proteção cuidando ali, tratando da situação daquela mulher, tá no acolhimento. Aí quando se faz, vamos colocar que aí o homem é agredido, e daí? E nessa situação, o que fazer? Isso, então aí, voltando, muitos homens comentam, né, a gente chegou aqui, mas essa lei aí só protege mulher, cheia de privilégio, não tem privilégio nenhum, para começar, isso é uma grande falácia. Todo crime que a mulher sofre, agressão física, xingamento, ameaça, até uma tentativa de homicídio, no caso da mulher feminicídio, todos esses crimes estão lá no Código Penal, não estão na Lei Maria da Penha. E se por acaso a mulher é vítima, o crime está lá, e se esse homem for vítima também, está lá no Código Penal. Então é a mesma lei que prevê, né? A lesão corporal tá lá para a mulher vítima, lá no Código Penal. Lesão corporal quando o homem sofre da mulher, da companheira, tá lá no Código Penal. Uma diferença a partir daí, naturalmente, que a gente vai encontrar é onde esse homem vai procurar registrar um boletim, enfim, pedir alguma medida que possa protegê-lo. Onde ele vai procurar? Na delegacia da mulher? Não. Basicamente, a gente começa a ter só essa diferença. Ele vai à delegacia, no caso aqui da nossa região, vai à subdivisão da Polícia Civil, registra o boletim de ocorrência, ela vai responder da mesma forma, não é porque é mulher que não vai responder, e o processo dela vai tramitar perante o fórum normalmente. A questão tá, na realidade, e você falou assim, o homem não vai lá falar esse negócio, nunca que ele vai lá falar que a mulher, no caso a gente tá falando de proibição, mas no caso até de uma agressão, o homem vai ter vergonha de lá registrar que apanhou da mulher. Né? Mas aí é uma decisão dele. Isso até é reflexo de um machismo ainda, né? No caso ele foi vítima, mas se ele for lá vão achar, talvez a família dele ache, talvez a sociedade... E se for uma baixinha aí que ele não vai mesmo falando, meu Deus do céu. Porque realmente a pessoa no momento ali de raiva, né? Qualquer um às vezes tem capacidade de praticar algum tipo
tipo de violência, né? A gente não está imune, seja qualquer porte, pode-se falar assim, né, de ser humano. Só que aí, mais um reflexo, traz um reflexo de uma própria sociedade que é machista, isso é fato, naturalmente, né? Ou quando se comporta de forma machista, ou quando percebe algum comportamento machista. A gente, às vezes, pode reproduzir algum comportamento, ou pode também observar. Isso é muito comum, infelizmente, hoje em dia. A tendência é que a gente procure que isso diminua. E aí, nesse caso, ele foi vítima de violência pela sua companheira. Ele pode, normalmente, registrar o seu boletim de ocorrência, pode processá-la. Isso numa delegacia comum. Isso, porque ele, homem, é vítima. Mas não quer dizer que essa mulher não vá responder. Se ele vai fazer ou não, como você falou, se ele ainda tem essa vergonha, talvez ele chegue na família, ele chegue na própria delegacia e falem... talvez tenha até um sorriso, né, de estar registrando ali que apanhou da mulher, talvez seja ainda uma barreira para ser ultrapassada. Mas é uma liberdade que ele tem também de fazer esse registro. Então, só para deixar claro que não tem diferença nesse aspecto. Só lembrando, mulherada, não vem querer dar uma de giraia para cima do homem, não, que vocês também respondem. Uma das questões que tem que ter equilíbrio, porque muitas vezes tem mulheres que falam assim, mas eu fui para cima dele e ele veio e revidou, ele é mais forte do que eu. Gente, de coração, põe a cabeça no lugar, porque infelizmente você não sabe, né, o nervosismo do outro. A Bíblia nos ensina que a gente não pode nem causar ira com os nossos filhos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando você está nervoso, conta até 10, vai dar uma volta, fala, não, depois eu vou sentar, vou conversar. Não é todo mundo que tem, mas tem que haver isso aqui, porque talvez a mulher vai para cima do homem e o homem também é nervoso e acaba revidando, vai sobrar mais para o homem. Eu vejo essas situações, eu já acompanhei situação que a mulher virada no giraia foi para cima do homem e aí o homem foi tentar conter, acabou se lascando. Fisicamente o homem, em regra, eu falo em regra, naturalmente, você tem que observar cada pessoa, né? Mas em regra, o homem, a força física do homem é maior. Mas tem mulher aí... doutor, em regra, tô falando, tem umas crossfiteiras aí, né? Que vira no giraia. É crossfiteira, né? Tem uns que lutam aí que realmente melhor é correr. E a mulher sonhar que o homem aprontou e levantar brava, bater no homem dele. Então, eu espero que ela faça. Geralmente a gente sonha de manhã e a gente não lembra do sonho, né? Só sonha e fica lá no sonho, né? E fica isso. Realmente. E conta até 10, sonha. Se der certo de manhã, ainda tiver sonhando ainda, você conta até 10, se não der certo, você corre. O homem corre. Né? Que realmente violência não é nunca uma solução para nada. Eu sempre falo isso, que a melhor saída é o diálogo. Uma das coisas que eu tenho falado, que eu sou contra divórcio, essas coisas. Mas não deu certo, gente, cada um procura o seu rumo. Para com esse negócio de é meu, não, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. Porque tem homens assim, tem homem que a outra é bonita. Mas se um homem ou outro falar que a dele é bonita, e ele vira o giraia. Então, esse lado machista, esse lado da posse, é meu, se ela não viver comigo, não vai viver com ninguém. Gente, para com isso. Quem é seu e pronto, acabou. Né? Essas coisas. O diálogo é a solução de tudo. Primeiro, eu falo sempre no meu programa, coloca Deus em primeiro lugar no seu relacionamento, você vai ver. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Então, você tendo Deus vai dar discernimento para você lidar com a situação. Doutor, quais são as causas, né, da violência? O que gera, o que faz a pessoa a chegar a esse nível de violência? Na realidade, a situação de conflito, a violência doméstica, ela ocorre geralmente, né? Naturalmente, você falou desde o início aí, a falta de diálogo, isso aí é fato, e aí você mencionou Deus aí, naturalmente, para aqueles que creem, naturalmente, ou pelo menos uma ordem de harmonia, né, do universo, da natureza, isso é muito importante. Quando a gente observa essa desigualdade da posse, você também já falou de posse, mesmo que inconsciente, então às vezes assim, ele não assume que essa mulher é minha, só vai ser minha e tal, às vezes nem se expressa dessa forma, né, mas às vezes quando ele fala assim, e é o que a gente observa lá, já teve casos envolvendo essa situação, e não deixa você sair com essa roupa, né, eu falei desde o início, diálogo é diálogo. Não estou dizendo aqui, não estou analisando se o casal deve consentir uma roupa longa, curta, transparente. Aqui não é essa questão. A gente não está para estabelecer padrão aqui. Isso. Né? É o casal que vai, se estão vivendo em dois, para que se evite o conflito, naturalmente é esse diálogo. Então, assim, quando se fala quando o homem determina a roupa, a forma que ela vai se vestir, essas coisas, por mais que ele não tenha falado diretamente, você é minha, então eu faço com você o que eu quiser, eu determino a roupa que você coloca, é isso que ele está pensando. Então, essa situação de posse, desde o início, que decorre de um machismo, naturalmente, a gente tem que ter coragem, e a sociedade tem que ter coragem, muitas vezes, de admitir que mesmo inconscientemente isso existe, e a gente tem que superar essa concepção ainda muito ultrapassada de posse.
Então, essa questão da posse é uma das situações que leva à violência. Então, se o homem acha que tem esse poder sobre a mulher e ela, já concebendo que não é correto isso, ela acaba se opondo a essa opinião. E, naturalmente, esse conflito, né, de posse já começou errado, não vai chegar, se não for no diálogo, se não vai chegar a um resultado positivo. E o resultado negativo, geralmente, é a violência. Se a gente ultrapassar essa barreira da posse, da submissão, a submissão que no sentido de não dar liberdade para outra, tá? Para outra pessoa. E quando falo liberdade, você está falando então que a mulher pode sair pro bar de madrugada e voltar, eu não sei qual que é o casal, qual que é o relacionamento, não sei, não existe uma regra. Senão a gente colocava aqui, né, no programa que apresentava aqui uma listinha aqui, ó, mulher, você pode fazer isso, isso, isso. Homem, você pode, cada tá separadinho aqui, tá, pessoal? Então todo mundo começa a fazer isso, vai dar certo. Não tem regra. Cada ser humano é um ser humano e quando você junta dois seres humanos diferentes, que são diferentes, a tendência, se não houver um diálogo muito bom, é estabelecer um conflito. E o conflito, o final do conflito, né, naturalmente, é a violência, justamente dessa posse. Quando se fala também de violência, assim, a gente pontuando, quando chega lá na delegacia, tem ciúme, tem negócio financeiro? Tem de tudo. É só você olhar quais são as relações, assim, as situações que estão envolvidas dentro de uma relação conjugal, de namorado, não precisa ser necessariamente de casados, mas numa convivência até de namoro, naturalmente. O que a gente pode pensar numa relação, quando a gente pensa em relação de homem e mulher, ou de mulher e mulher, homem com homem, não tem uma relação de duas pessoas, né? O que a gente pode pensar? Tem sentimento, né? Sentimento para todos os lados. Aí eu tô falando de sentimentos positivos, né? Naturalmente tem amor, tem carinho, tem respeito, tem tudo, ou não tem, mas também podemos ter sentimentos negativos, né? Ciúme excessivo, ou ciúme, não é nem o caso, quando a gente coloca o nome excessivo, é que a gente começa a observar o problema, né? Então tem inveja, tem uma competição ali também muito acirrada entre o próprio casal, tem competição. Então às vezes a mulher está se estabelecendo, né, profissionalmente, né, financeiramente, na sua vida profissional, está até se elevando em relação ao homem e o homem realmente não aceita. Então já começa o conflito. Então tem muitos sentimentos envolvidos. Quando você falou, tem ciúme, tem raiva, tem muitas patrimonial também. Como eu falei na questão profissional, às vezes a mulher começa a ascender na sua profissão e começa a ganhar mais que o homem. Então o homem, opa, calma aí. Daqui a pouco você está, entre aspas, me rebaixando porque você está ganhando mais, né? Para o homem precisa estar sempre por cima. Tem questão patrimonial, tem filho. A questão do relacionamento, muitas vezes, o filho é uma situação para que a mulher não saia da situação de violência e muitas das vezes é uma situação que gera conflito. Eu falei de dois seres humanos, não falei? Dois seres humanos nessa relação, um homem, a mulher, um casal que seja, qualquer que seja. A tendência a ocorrer um conflito, ela já existe naturalmente, né? A gente, às vezes, está em conflito com a gente mesmo, né? Com nós mesmos, não sabe nem da onde. Então, se a gente consegue colocar duas pessoas, a possibilidade de aumentar o conflito com certeza é maior. E se a gente coloca filhos nessa relação? Nossa. 1, 2... que são outros seres humanos, com outros valores, né? Aí tem a criança, cada um com seu perfil, cada um com seu gênio, cada um com sua forma de ser humano diferente. E aí começa a conflitar. Mais uma situação para gerar conflitos, né? Isso me parece fato. Quando você junta ser humano, se a gente juntar um grupo de trabalho de 10 pessoas, a probabilidade de conflito é maior. Se a gente juntar um grupo numa igreja, a probabilidade de conflito é maior. Quando a gente vai aumentando o grupo cada vez mais, nível Brasil, mais conflito que a gente está vendo, nível do Brasil inteiro. Então, quando a gente vai aumentando o grupo, a gente vai aumentando as possibilidades de conflito. Não estou dizendo que todo grupo tem que ter conflito. Estou falando que as possibilidades de terem conflito são maiores. E aí, tem tudo, como você falou, patrimonial, filho, ciúme, álcool. É uma situação muito presente na violência doméstica, tá? E aí, o álcool, dá para a gente falar de álcool de 10 possibilidades de ingresso do álcool nessa violência. O homem, porque está com uma frustração em algum momento, ele não consegue se estabelecer naquela relação, no papel que ele acha que tem que estar, essa é a questão. Então ele acha que tem que prover a casa. É só dele esse papel de prover a casa. E a mulher não. E a mulher está trabalhando, ela está provendo a casa. Então ele sente que está inferior a ela. E aí, qual que é a fuga? Buscar uma fuga, porque aquela realidade não é boa para ele. E ele vai para o álcool. Só que naturalmente a gente sabe que não é uma solução, não é caminho para nada. Né? Exatamente. E tem pessoas que a hora que bebe fica mansinho. Tem uns que vira
o super-homem, né? Vira. Nós estamos conversando aqui com o doutor Wagner Soares, delegado aí, né? Titular da Delegacia da Mulher aqui de Cianorte, falando um pouquinho sobre o trabalho de excelência, né? E a importância da Delegacia da Mulher e falando sobre violência doméstica, né? Violência contra criança e adolescente. Ô doutor, nesse meio aqui, são pessoas, quando se trata ali de violência, são pessoas, vamos colocar, mais de aquisição financeira maior ou menor que tem essa parte de briga? É muito bom você ter falado isso, né? Porque quem não conhece uma realidade policial, não digo que nem da violência doméstica, né? Mas a violência doméstica, ela acontece em qualquer ambiente familiar, tá? Seja do rico, do pobre. Não vem me dizer que, eu sou bem de vida, moro numa casa boa, tem carro bom e lá tá tudo em paz, né? Como a gente falou anteriormente de o que está envolvido na violência doméstica. Pessoas ricas sentem inveja? Pessoas ricas têm raiva, ódio, pode ser chegando num nível mais avançado? Pessoa, não tem pessoa, tem problema. Né? Isso aí, se a gente olhar para a essência do ser humano, a gente vai concluir que a violência doméstica, no caso a gente vai concluir, a gente observa que a violência doméstica, como os números do próprio mostram, que ela está presente em todo o ambiente familiar, né? Porque está envolvido tudo isso, como a gente falou, questão patrimonial. Então, como é que é a questão patrimonial? Às vezes, num divórcio. Então, às vezes, o divórcio não resolvido patrimonialmente falando, né, não há consenso no patrimônio, vem a violência. Às vezes, o fato de, muitas das vezes, quem custeia esse ambiente da casa aí, é o homem, digamos assim. E aí, às vezes, a mulher, ele para de dar o valor, né, que aquela relação ali se estabeleceu assim, ele corta, digamos assim, a mesada da mulher. Conflito, violência, a gente vai chegar a isso. Então, para dizer que as violências domésticas acontecem em qualquer ambiente. Rico, pobre, mas tem uma outra realidade que agora a gente precisa fazer essa separação. Quem vai à delegacia não é o rico. Aí vão as pessoas mais humildes, né? Quando me parece que, sobretudo, a gente está numa cidade, né, de interior, uma cidade pequena, e a gente observa que há uma preocupação muito grande com o status social, com a posição social, com o nome, né, perante a sociedade. E eu tenho conhecimento de situações que acontecem em ambientes de pessoas de nível aquisitivo maior da nossa região, naturalmente, e a gente sabe que não vira um boletim de ocorrência, né? Infelizmente. A gente fala da estatística lá, isso, mas, né, tem muita gente no anonimato. Muita gente no anonimato. E os motivos pelos quais podem ser os mais diversos possíveis, né? Os mesmos motivos que geraram a violência, às vezes internamente também eles são aplicados para resolver, entre aspas, né? Quando eu falo resolver, aquela questão geralmente não se resolve dessa forma, ela apenas é jogada para baixo do tapete. Mas a Polícia Civil as polícias civis, Polícia Militar, elas estão ali prontas para receber e atender qualquer pessoa, tá? Mas infelizmente a gente não é eu já tive situações, vou mencionar apenas uma aqui, em que uma pessoa que tinha uma posição social elevada na sociedade, aqui na nossa região, foi até a delegacia e na realidade ela não queria nem entrar na delegacia. Ela queria registrar, mas não queria entrar na delegacia, ou seja, ela talvez não quisesse observar que alguém, talvez passando ali, que ela ia entrar naquele espaço, porque vai que alguém conhecido dela estivesse passando naquele momento e visse aquela pessoa ali talvez dentro ou entrando na delegacia, o que será que fulano de tal está fazendo ali? Então há esse receio da imagem muito grande, que eu acho que é o que dificulta de fato que pessoas de classe mais elevadas compareçam à delegacia em diversas situações, não só na violência doméstica. A mulher, hoje, muitas mulheres que estão nos assistindo, homens também sendo violentados, muitas vezes falam assim, eu vou lá na delegacia, vou fazer a denúncia, vai ter a medida protetiva, só que não vai ter um policial 24 horas ali cuidando da mulher. E daí? E isso tem aumentado, porque vai causar mais ira, porque o homem já está virado no giraia, né? Já está bravo com uma situação de só dela ir até a delegacia e denunciar, aí se cria a medida protetiva, ele fica com raiva, o capiroto entra no corpo, o cara vai lá e acaba com a vida dele e com a vida da mulher. E daí? Boa, excelente também pra gente pensar e esclarecer também todo mundo, né? Porque essa conclusão que você tem aí talvez seja que esteja na cabeça de muitas mulheres, muitos homens, enfim, de muitos familiares, e a gente consegue
responder e rebater isso de forma muito clara. As vítimas de feminicídio no Brasil, tá? No Brasil, das 1.500, 1.600 no ano, 95% delas não tinham medida protetiva. 95%. Eu estou dizendo então que de 1.500, bota aí 70 mulheres só tinham medida protetiva. Dessas 1.500. Para você perceber que... Então, quando se entra com medida protetiva, o índice é mais baixo. Não é mais, assim, é absurdamente mais baixo. Ó, ano passado foram protocoladas, pedidas, cerca de 400 mil medidas protetivas no Brasil. 400 mil, né? Quase 500 mil de medidas protetivas. Dessas 400 mil medidas protetivas, 70 mulheres foram vítimas. Protege ou não protege? Protege. Aí nessa estatística entenderam? Aí... Como é que, assim, tem 1.500 feminicídios por ano, então protetivo serve pra nada. Se a gente pensar assim, e aí a gente consegue era trazer uma visão que eu tinha. Justamente. E isso a gente sempre afirma e reafirma para as mulheres que procuram a gente, quando a gente faz campanhas, quando a gente fala em palestras, que a medida protetiva que está lá na Lei Maria da Penha, quando a gente está falando da qualidade da lei, ela é muito, mas muito eficaz. E para somar isso, eu digo que quando a mulher pede uma medida protetiva, ano passado, a gente está em 25, né? Ano passado ou retrasado, nós tivemos 2 feminicídios aqui na região, tá? Nenhuma das duas tinha medida protetiva. Que coisa. Ou seja, todas as outras que nós tínhamos medida, que elas pediram, que estava valendo a medida, ninguém foi vítima de feminicídio. Então, funciona. Para mim foi... Funciona. Por isso que eu falo. O que se fala, né, talvez até... ou intencionalmente ou não, ou equivocadamente, que a gente reproduz, é uma coisa que às vezes prejudica. Por isso que muitas vezes é importante a gente trazer a informação, né, nessas conversas aqui, em todos os momentos, para que você reproduza, para que todos assistam, tenham conhecimento de que, não, o delegado lá falou que é importante sim, e protege sim, protege, porque eu estou mostrando que protege. Eu não estou dizendo da boca que protege, para você ficar, fica tranquila, que pede a medida que... vai dar certo. Não, os números mostram que protege. E aqui em Cianorte ainda acrescento mais um aspecto ainda. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, né, que é feito pela Polícia Militar. Então, a Patrulha Maria da Penha visita a vítima que tem medida protetiva e visita o agressor também. Então fala, fulano, presta atenção, hein? Você está com medida. Se você for atrás dela, você vai preso. Se você for atrás dela, a gente vai te pegar. Se você for... E o cara, a polícia aqui na minha porta. Que saco esse negócio. Não quero polícia na minha porta. Alguém quer polícia na porta? Ninguém né? quer. Pessoas, naturalmente, pessoas de bem, né? Quer dizer, o vagabundo é que não gosta da polícia na porta, né? Se ele sabe que tá ali e... se eu ficar indo atrás da mulher, se eu ficar ligando pra mulher, a polícia vai bater na minha porta de novo. Então, deixa pra lá. Vou estar essa polícia aí, não quero saber não. Não vou mexer mais com essa mulher, não tá me dando muito trabalho, digamos assim. E o cara não vai atrás mais. Se talvez a polícia não estivesse em cima ali... É um pós-medida. A gente vai lá, pede a medida, o oficial de justiça notifica essas partes da medida e a Polícia Militar, de forma muito competente, né? Vou até falar o nome aqui da equipe, porque é uma equipe muito boa, que é a soldado Andréia, Jussiele, e o Tavares também, que hoje em dia estão trabalhando junto. Às vezes eles estão... a equipe está composta diferente, porque um está de férias, né? Aquelas coisas que acontecem. É uma equipe e eles visitam, trabalham bastante, visitam a mulher, visitam o agressor, para deixar ele sempre alerta. Presta atenção, a polícia está aqui de olho em você. Alguém, eu acho que, né, qualquer pessoa que tivesse com a medida, um suposto agressor, que tivesse com a medida, a polícia estivesse ali no pé ali, tô aqui, tô de olho, vou voltar aqui, não vai não. Com certeza o cara pensa 2 vezes. Então, assim, os números mostram que protege e a nossa realidade mostra que realmente é eficaz. Por isso que mulheres e homens também, né, fiquem atentos, que eu posso garantir de que, pelo menos aqui na nossa comarca, na nossa região, isso é muito levado a sério, os órgãos trabalham muito sério e o resultado é muito bom. A você que está acompanhando o portal Giba Notícias, o programa Sala VIP, hoje recebendo o Dr. Wagner Soares, ele que é delegado da polícia, né, da Delegacia da Mulher em Cianorte. Eu conheci, doutor, você numa palestra, eu falei assim, rapaz, que conhecimento vasto que esse homem tem, e uma hora eu quero entrevistar ele, uma hora eu vou levar ele no portal, e aprova a Deus a noite de hoje, eu estou muito feliz e, de verdade, essa medida protetiva, essa estatística que você me traz aí, de verdade, abriu uma visão para o meu jornalismo, porque geralmente eu desci o poeta e falava, gente do céu. Eu acompanho, né, às vezes a gente acompanha, não só no seu, mas acompanha
outras mídias daí também reproduzindo a situação. O número de feminicídio, mídia protetiva tal, então talvez, por que está acontecendo? Não funciona, tal. E é importante o seu trabalho também, né, como jornalista, como comunicador, é de trazer os fatos, né? A gente tem que reproduzir o que é verdade. Hoje em dia está num tempo tanto de fake news, né? De notícias aí para desinformação, e nesse aspecto para que a mulher fique mais segura, né? E assim, seria muito ruim para mim se eu viesse aqui e não conseguisse defender o meu trabalho, né? O meu trabalho que eu falo da polícia como um todo, da polícia, da lei, própria lei, pô, tô trabalhando com isso. E aí eu não estou conseguindo mostrar que o meu trabalho está sendo um trabalho eficiente, seria para mim muito desagradável, né? Sim, como profissional da área. Eu sempre tenho falado, até no meu programa, eu chamo a atenção, principalmente, né, mulheres que separam, né, mães solteiras. Eu falo assim, toma cuidado com quem você coloca dentro de casa, porque toda violência ela começa verbalmente, né? Não é, quando está nesse extremo de empurra, de bater, é porque acabou o diálogo. Né? Então, tudo isso começa no verbal. Então, você vai ver como você trata, como está tratando o seu filho, como está tratando você. Eu brinco aqui, e eu sou formado assim, que se o homem não consegue sustentar uma mulher, ele não pode ter mulher. Eu vim desse princípio. Né? Minha mulher tem toda a liberdade, e isso é uma vida saudável. Né? Isso é o ponto. Aí a pessoa, ela entra num relacionamento, eu tenho falado aqui sempre no meu programa, falo assim, quando você for procurar uma pessoa, vê quem é a sua família, vê os procedimentos, como que lida com o pai, como que lida com a mãe, é respeitoso com eles, você pode ter certeza que você vai colocar um homem top dentro de casa. É uma mulher respeitosa com o pai, você vai colocar, mas tudo dá suas características, a pessoa tem que acordar para a vida. Aí a mulher tem um filho com um, separa, né? Que ninguém é obrigado a viver com ninguém, acaba se envolvendo, fala, nossa, esse daqui é porque ele não trabalhava, mas você saiu de um que não trabalhava e entrou num que te bate, aí é difícil. Você falou uma coisa, na verdade é a origem de tudo, né? Infelizmente, você falou aí de alguns pontos muito importantes, que essa troca, esse revezamento, pode-se falar assim, de conviventes, companheiros. E o pior, não é um namoro, não. A gente observa muitas das vezes, aí é uma regra geral, né, que a gente observa. A gente não está apontando para uma pessoa, nem está... É mais uma constatação do que propriamente uma opinião, um julgamento, né? Conhece hoje, amanhã está dentro de casa. E até aí, digamos que já não é tão bom, porque você precisa minimamente, como você falou, o ideal é que a gente tem um conhecimento mínimo daquela pessoa. Faz uma pesquisa de campo, né? Apesar que ninguém vem com a estrela na levanta testa, a capivara, né? Isso, levanta, fala, mas quem quer? Esse gordinho. Dos dois. Porque porque o namoro é um estudo, você vai estudando. Apesar que, igual eu falo no meu programa, ninguém vem com a estrela na testa. É por esse motivo que é preciso pesquisar, digamos assim, então, né? Vai lá na família, vê como é que é o trato. Eu vim aqui, bate na porta, vim aqui só que saber quem é a sua filha ou seu filho, tá? Isso. Aí pega um formulário e começa a preencher, né? Por que você terminou com o ex? Por que você não terminou? Por quanto... É uma brincadeira, mas assim, nesse aspecto, exatamente nesse ponto, não, mas com quem que essa pessoa se relaciona? Assim, porque aqui é uma cidade pequena, é uma região pequena. É pouco provável que assim, a gente não consiga ter um mínimo de histórico ali daquela pessoa, né? Então, conheço você, mas vem cá, você estudou naquela escola tal. Você então conhece a fulana Joaninha aqui, eu já estudei com a Joaninha, é minha amiga, então... Não custa nada dar uma analisada ali rápida. Então, claro que a gente está brincando aqui de fazer uma ficha completa, mas dá uma analisada minimamente. E outra coisa, conheci, beleza, vamos sair num local público, tá? Vamos ali, né, para quem ia tomar um suco, um chopp, que seja, vamos conversar um pouquinho, ver qual que é o papo da pessoa, vamos observar o comportamento, e aí vamos avançando com calma. O problema é que hoje, conheceu, tá dentro de casa. E aí tem um ponto mais grave ainda. Você colocou, e às vezes, geralmente, dentro dessa casa tem um filho. E dentro de uma casa tem um filho, aí a preocupação é muito maior. O cuidado devia ser muito maior para não levar um homem, uma mulher, qualquer pessoa que seja, entre aspas, estranho, porque no começo é como se fosse um estranho, para dentro da sua casa. Vai dormir com seu filho, com a sua filha, vai conviver num ambiente de intimidade. Como é que a gente coloca uma pessoa dentro desse ambiente conhecendo numa semana? Não dá, né? E aí a gente tem que realmente pensar e ter esse cuidado para que depois... mas é culpa dela porque levou para dentro. Não existe culpa. A gente ficar pensando em culpa, a gente vai colocar sempre no outro, né? Vai apontar sempre pro outro. É culpa. Mas cada um é responsável pelas decisões que toma. Isso é fato. Diante dessa introdução, quando a gente fala sobre se relacionar com uma pessoa que já teve filho ou vice-versa,
né, com o homem que cuida hoje de um filho que foi abandonado pela mãe. Hoje essa violência contra a criança se dá mais por parentes ou por pessoa estranha? Parente. Sempre no ambiente doméstico sempre tem alguma relação familiar. E quando eu falo relação familiar, pode ser um avô, e tem muito avô, hein? Incrível que pareça. A gente pensa logo num avô, numa pessoa que já tem uma idade, que tem princípios construídos por ter idade. A gente acha que chegaria no nível da vida em que a pessoa realmente teria alguns princípios muito bons, né, de vida, de criação, de história, e tem muito avô, infelizmente. Avô, padrasto, a gente vê bastante, como aí a gente volta à situação de colocar qualquer um dentro de casa, e tios, né? Existe uma variedade grande, até pai, né? É menos comum, mas a gente observa muito avós, tios, padrastos nessa violência contra a criança. E é uma violência muito... como é que eu vou falar? Se não se teve o cuidado, né? Quando um avô é um avô. Quando você bota um estranho, a gente tá falando do estranho que era estranho, que é um padrasto. Você levou uma semana para dentro de casa. Talvez não tenha tido uma conduta muito correta em fazer isso. Tá? Mas agora, quando é um avô, o que a gente faz? É um avô, ele foi criado a vida inteira, ele é o pai da mãe, o pai do pai, e ele está convivendo essa criança há anos. Geralmente é na fase dos 10 para baixo, né? Esse abuso geralmente acontece quando consegue se manipular mais a criança. É isso que eu ia perguntar, essa faixa etária. Porque depois, quando vai ficando ser adolescente, consegue às vezes muito uma reação propriamente física. Às vezes a gente vê uma menina propriamente de 12, 13 anos, já é uma moça, né? Então já tem um corpo com a capacidade de resistir a um abuso e propriamente de contar. Tem mais capacidade de contar o que aconteceu. Então, geralmente é na faixa dos 10 para baixo, tá? E geralmente na faixa dos 6, 7, ali 8, onde está mais concentrado esse tipo de abuso. E aí quando a gente fala, mas é um avô, é um tio da família. Como é que eu vou suspeitar que um tio poderia cometer isso? Um avô. E olha que nesse aspecto lá em casa, né? E a gente é um princípio nosso, é um cuidado que a gente tem, né? De ter muito cuidado, mesmo com familiares. Uma das coisas, doutor, pode me chamar de ignorante, me perdoa os nossos telespectadores, mas eu falo, esse negócio de, pegou no colo, gente, tenta evitar isso. Eu falo no meu programa, tenta evitar isso. Mas é avô. Não estou generalizando, não. Meu Deus do céu, atrás de mim isso. Só que, infelizmente, nós estamos num mundo que temos que vigiar. E pode parecer excesso, como você está falando assim, pode parecer, mas aí, não, vamos, dá pra gente demonstrar o carinho, né, o afeto de muitas formas. Mas talvez algumas realmente de contato físico hoje em dia não, sempre, né, não é algo novo, não está acontecendo agora, né, infelizmente. Mas realmente eu tenho esse cuidado, né, olhando, observando comigo mesmo, né, com a minha própria filha. Eu acho que é um cuidado que todo mundo tem que ter em observar também. Às vezes você está num ambiente público ali, aí vê um negócio meio estranho. A gente que trabalha então nessa área, né, você na área da comunicação, eu trabalho na área da polícia, que tem contato com esse tipo de realidade, infelizmente, de observar de casos, e às vezes está num ambiente público e consegue observar algum comportamento meio estranho ali, sendo possível também, naturalmente, né? Você tem que observar quem é a pessoa, lógico, uma coisa não explícita, mas uma coisa meio que sugira alguma coisa. Se é um parente da família, falar, fica atento ali, não sei, não pode não ter nada, mas fica atento, não acho que seria o melhor comportamento. Então, pode parecer coisas pequenas, mas quando a gente tem esse cuidado maior, a possibilidade de a gente evitar uma violência é muito grande. E depois que acontece, é uma tragédia na família. É uma tragédia, porque aí realmente você pega um avô que era muito querido por todos, e aí mexeu com a neta, né, que também é um ser que tem que ter proteção máxima naquele ambiente, porque ainda está em desenvolvimento. E aí você mexe com família, com esposa, com companheira, com sogra, com tio, com nora, mexe com a família inteira. Então, se é possível ter um cuidado prévio, vamos ter. Eu acho que não é restringir um abraço, não é nada disso que a gente está falando, não, né? Na minha opinião. Acho que é apenas uns cuidados, alguns contatos realmente físicos que talvez possam ser evitados. Quando a criança chega a anunciar isso para a mãe, há ainda esse tabu de fazer essa denúncia ainda, doutor? A criança, na realidade, não diria nem que é um tabu. A criança, ela se sente ainda o abusador. Ele tenta de duas formas, geralmente, praticar o abuso, né? E tentar mantê-lo oculto ali no ambiente da família. Ele geralmente faz através de ameaça, né? Se contar, teu pai vai preso, teu pai que vai preso. Se você contar, eu mato seu pai, eu faço alguma coisa com a sua mãe. Então, através da ameaça,
E a segunda forma realmente de praticar o abuso e de tentar manter esse abuso em sigilo ali é dando coisas para a criança, né? Dá doce, dá dinheiro, dá presente. E então, se isso está acontecendo, principalmente a parte do dar coisa, do ganhar coisa, se acontece isso com o filho de vocês, com algum sobrinho, com alguma criança na família, aí é orelha em pé. Alerta. Então assim, com certeza. Entendeu? Se ficar em ambiente sozinho com muita frequência, assim, adulto homem, geralmente, com crianças, eu também recomendo que fiquem alerta. Agora, se começa a aparecer com presente de forma muito excessiva, pessoal, e também não vamos aqui, como você falou, generalizar. vamos ser também, ter o bom senso de analisar a situação. Então, vamos lá, no dia da criança ganhou um presente. Dia das crianças ganhou um presente. Quem não dá ou geralmente ganha um presente dia das crianças? É comum. Natal, aniversário, né, uma data especial. Me parece bem razoável ganhar e receber e estar com presente. Agora, com muita frequência, chega com doce em casa, parece com dinheirinho ali, R$2, alguma coisinha assim, dinheiro pouco, presentinho, que não é do dia a dia assim, aí realmente é orelha. 2 orelhas em pé, né, e o olho bem aberto, porque é uma grande possibilidade de acontecer alguma coisa. Uma que eu quero insistir, doutor, aos nossos telespectadores, as mães, né, pais que estão nos assistindo, é isso. Qual é o olhar que eu tenho que ter? Além observa no doce, do dinheiro, o que mais que eu tenho que estar atento para ver se o meu filho não está sofrendo abuso? Isso. E aí de forma até mais ampla, a gente pode falar do abuso sexual nesse ambiente doméstico ali, de algum familiar, e também até na escola às vezes, né? Tá sofrendo alguma violência na escola. Então assim, violência de forma geral, o que a gente pode fazer para observar? O que é o comportamento normal de uma criança, o desenvolvimento normal de uma criança, assim? Você, né, observando. No meu aspecto, você pode dar sua opinião, mas bebê ali e tal, tá sempre cuidado do pai e da mãe, quando tá trocando fralda, então essa criança vai estar sempre acompanhada do pai e da mãe, né? Geralmente não é muito nesse momento que acontece. A gente não deixa, geralmente, uma criança de 1 ano e pouco, sozinho. Geralmente não deixa, demanda muito cuidado com um avô, com alguma coisa assim. Aí eles começam a ficar maiorzinhos, né? Aí às vezes começa a ir pra escola, 4, 5 aninhos, começa a ir pra uma creche, alguma coisa. É normal que essa criança tenha um desenvolvimento normal de criança. É o quê? É brincar, tá, em regra, uma criança saudável, ela tá brincando, ela tá alegre, tem hora que ela chora, mas chora por algum motivo. Então se tirou um doce da criança. Então, coisas normais de criança, né? Que a gente, pai e mãe sobretudo, conseguem saber que são coisas normais, né? Apanhou. Agora, se a criança chega de uma escola, por exemplo, em casa, e já vai direto pro quarto, se tranca, sempre, a questão é observar com bom senso. Sempre acontece isso. Calma aí, tem uma coisa estranha, não é? Não seria normal para uma criança todo dia chega de uma escola, ou chega da casa do tio, ou chega da casa do avô e se tranca logo. Chega com a cara emburrada toda vez que vai para lá. Calma aí, tem coisa estranha. Então, na realidade, a gente observar o que é normal de uma rotina de uma criança, de uma vida de uma criança, de um comportamento de criança, e observar quando isso não está dentro da normalidade. Começou a chegar toda hora com presente, com dinheiro, como a gente falou. Isso não é normal. Sempre com presente, sempre ela tá com o bracinho roxo ali. Estranho, não é normal também. Não é o normal de se esperar de uma rotina de uma criança. Chora o tempo todo, mas o tempo todo mesmo. Não é chorou por algum motivo. Tem alguma coisa estranha. Não quer sair, não quer ir nunca pra casa do tio. Nunca ela quer ir. Não quero ir hoje porque tô jogando aqui no celular. Tudo bem, filha, tá bom, hoje você não quer ir. Mãe, vamos amanhã ou depois. Nunca quero ir. Calma aí. Vamos pensar. Então, assim, eu digo que não tem receita, mas tem sinais que alguma coisa está acontecendo. E é nesses sinais que o pai e a mãe responsáveis, aí que está a questão. Um pai e uma mãe responsável, naturalmente. O que a gente observa hoje não são muitos. Hoje, na estatística, o abuso vem mais criança ou adolescente? Crianças, né? Crianças. Com certeza, né? Eu falei, eles utilizam nesse momento ainda de desenvolvimento em que a criança, ela está ainda com... Para falar a verdade... Não se dá muita crença total, né? Mas existe um equívoco, né, da família, da sociedade, e não se dá muita voz à criança. E quando eu falo criança, não é criança de 1 ano, 6 meses, não, também. A gente precisa ter sempre o bom senso, como eu estou falando. Mas quando a sociedade, a escola, se tira muita voz das crianças e dos adolescentes. Então, muitas vezes, uma criança de 7, 8 anos, ela fala o que está acontecendo. E a mãe fala, menino, tá doido? Fala, teu tio nunca faria uma coisa dessa. Para com isso. Calma aí, se ele tá me falando, vamos pensar bem. Ou tá acontecendo mesmo, e eu preciso ficar super atento, ou por que ele está falando? Ou seja, mas eu não posso deixar de ouvir essa criança. Sim.
Entendeu? Eu não posso pegar essa fala e dizer que aconteceu. Não. Vou à delegacia, ele tem que ser preso já de cara porque a criança falou e pronto, se você não tiver preso agora, a palavra da criança não vale. Não, não é isso, mas a gente precisa ouvir. Não significa que a gente não pode fechar os ouvidos para o que ela fala. E aí, muitas vezes isso acontece. E muitas vezes a criança ela se sente reprimida no ambiente, não é ouvida, e por ela não ser ouvida, ela fica com aquilo contido dentro dela e pode continuar sendo vítima de violência. Então pensa bem, a lógica melhor seria, se ela falou, vamos observar, vamos investigar na família. Atento, né? Então talvez, vem cá, a próxima vez eu tô aqui no churrasco e se meu filho falou que o tio tá, eu vejo que o tio tá levando lá pro outro quarto. Calma aí, pode ter coisa errada, talvez o que ele tenha falado tenha sentido. Não é ouvir e fechar os ouvidos. É ouvir e levantar a orelha. É porque tem muitos, pessoal, nossa, o meu pai tá fazendo isso, o meu irmão tá, né? E é onde acontece. Isso que é importante deixar muito claro. É onde menos se espera, mas é onde mais se acontece. Infelizmente, é essa a realidade. Não é diferente para ninguém. É assim que acontece. Doutor, eu tenho uma defesa que a prevenção é o melhor remédio, sem sombra de dúvida. E a pergunta que eu faço, qual é a ação, né, da Delegacia da Mulher a respeito disso, de quebrar esses tabu e entrar nas escolas para fazer essas palestras? Qual é a ação sobre isso? Pô, essas perguntas são fantásticas, né? Porque é tudo que a gente não quer conversar, tudo que a sociedade não quer falar. Né? Quando a gente fala de violência, você falou da medida protetiva, de abuso infantil, sobretudo no ambiente doméstico, é tudo que a sociedade sabe que existe, porque os nossos números mostram, mas ninguém está querendo muito disposto a conversar, porque toca numa parte muito sensível, né? Sensível da sociedade, sensível da família, sensível da nossa realidade. A gente tem que encarar essa situação. E como é que a gente encara isso? Prevenção, é o ideal. O ideal é que a gente não deixe acontecer, porque senão depois que acontece, eu falei, é tragédia familiar, é tragédia para essa criança, para o futuro de adulta, enfim, é uma tragédia inimaginável em dimensão. Então, como a gente faz? Prevenção, como muito bem você falou. Então, o caminho é esse. Agora, como é que a gente faz prevenção? Você já deu também um spoiler aí, pode falar assim, do caminho que eu entendo que é o mais correto e mais eficaz também. É conversar com essas crianças, com esses adolescentes. A gente tem que conversar, Quando a gente fala e sem falar exatamente para um lado ou para o outro das correntes políticas da nossa sociedade hoje em dia, se a gente falar de conversa, educação sexual, né? Educação sexual, ou seja, orientar, sobretudo crianças e jovens, sobre o aspecto sexual do seu corpo, de como lidar com o seu corpo, é um escândalo você falar isso, né? No ambiente da educação, no ambiente familiar. Mas vai ter que quebrar esse tabu. Já passou da hora. Senão a gente chega a uma fase e como a criança não teve acesso a essa informação, a esse conhecimento, ela está sendo vítima e não sabe nem que aquilo é um abuso. Então o tio passando a mão ali, vai dar banho nessa criança e acaba passando a mão nela. Calma aí, eu tinha que saber, se alguém tivesse me falado que ele não podia passar a mão aqui, eu saberia que era abuso. Já era alerta. Já vou falar com alguém. E se ele soubesse que a gente está tentando conversar também com os adultos para que eles superem esse obstáculo e ouçam as crianças, talvez essa criança conseguisse falar e esse adulto conseguisse ouvir. E talvez a gente conseguisse identificar o abuso. Então, assim, é o grande desafio. É falar com quem pode ser vítima. Se a mulher pode ser vítima de violência, a gente tem que falar com quem? Com a mulher? Com a mulher. Se a criança pode ser vítima, criança ou adolescente pode ser vítima de abuso sexual, a gente tem que falar com quem? Com a criança ou adolescente. E onde que é o melhor espaço para falar com isso? Eu não tenho como ir dentro da sua casa. Primeiro que eu alcançaria uma casa de cada vez. E mesmo assim, eu não posso não seria o ideal eu conversar com uma criança ou adolescente na frente dos seus pais, porque ela ficaria constrangida por estar no ambiente familiar. Então, onde é o melhor espaço para concentrar mais possíveis vítimas de violência, em que eu consiga falar de forma mais aberta, livre, na escola? Então, assim, eu tenho algumas falas já nas escolas, mas ainda não são todas que chamam a gente para falar sobre isso. A gente fala sobre bullying bastante, fala sobre violência doméstica, mas não no aspecto da educação sexual específica, mas a gente precisava entrar mais nesse aspecto sim, para que essa criança tivesse conhecimento e pudesse denunciar. Mas a barreira da ideologia política, né, social, muitas das vezes ainda dificulta. E isso o governo poderia ter um papel, acho que um pouco mais ativo, né, tanto no nível municipal, estadual e federal, com políticas públicas de introduzir esse assunto com mais frequência no ambiente escolar. Doutor, olha, tá muito bom o papo, você acredita que a hora avançou, mas eu tenho mais duas perguntas a fazer a ti.
Qual o maior desafio da Delegacia da Mulher hoje para você? Nosso maior desafio é reduzir, né? Reduzir violência contra a mulher, né? E os números de violência contra a mulher, assim como o de homicídio no Brasil, de violência, ele é medido em números, né? Tem que ter números, porque assim, a violência contra a mulher diminuiu. A violência contra a mulher se mede por feminicídio, digamos assim, em termos finais, e da violência social como um todo por homicídio. Então feminicídio por 100 mil habitantes, em números, e homicídio também em números por 100 mil habitantes. É esse o nosso objetivo do Brasil, dos estados, dos municípios, diminuir números. Porque assim, se hoje nós tivermos 10 boletins de feminicídio aqui na nossa região, né? Deus me livre de chegar nem próximo disso, mas supondo aqui, botar em número redondo, nós tivemos 10 números de feminicídio, né? E tivemos 50 boletins de ameaça, né? Beleza, num ano. E no outro ano, então, a gente tem 60 boletins, né? Eu falei 50 de ameaça e 10 de feminicídio. Temos 60 boletins de ocorrência. Então, o número de boletins de ocorrência nós temos 60. Mas morreram 10 mulheres. É um número, assim, um número que seja, naturalmente, não é uma mulher que morreu, não é um ser humano que morreu. É a Joana, que é mãe de 3 filhos, que é filha da Maria, que trabalha na... Então, não é um número apenas, né? É um ser humano que está envolvido numa relação muito ampla. Então, esse primeiro aspecto, qualquer vida, como fala, qualquer vida importa. Mas aí, se a gente for pensar qual o objetivo, seria em número de boletim de ocorrência. Então, eu tenho 60 boletins, mas eu tive 10 feminicídios. Então, é um absurdo. Sim. Agora, se eu tenho 100 boletins de ameaça contra a mulher e tenho 0 de feminicídio, é um número melhor? Se eu tive 0 feminicídio? Para a estatística, sim. E realmente, eu não perdi nenhuma vida naquele ano de mulher. Mas eu tenho ainda 100 de ameaças. Beleza, significa que essas mulheres que registraram, elas podem estar compreendendo a violência lá no início, quando foi ameaçada. E agora elas podem estar denunciando e não chegando ao feminicídio. Então, acho que realmente a gente observar... E a justiça está sendo válida. Está conseguindo evitar o pior fim, que seria o quê? O feminicídio. Então, eu diria que o objetivo nosso, imediato, em números, assim, para a gente estabelecer um parâmetro, é não chegar a feminicídios aqui na nossa região. Né? É uma coisa imprevisível, para falar a verdade. Assim, é uma coisa que realmente, por que eu falei? Que eu digo que ele é um crime passional, naturalmente, está envolvido ali o sentimento. E, como eu falei, 95% dos feminicídios não tem medida protetiva, ou seja, a polícia, a rede de proteção não teve nem conhecimento que essa mulher estava sendo vítima. Então, muitas das vezes, assim, eu vou registrar um boletim por causa de uma ameaça, às vezes é importante para que a gente comece a acompanhar essa mulher, tá? E no Rio Grande do Sul, nós tivemos, acho que mês passado, a gente está em maio, né? Acho que já foi em abril ainda. Não sei se você viu, num único dia, em 24 horas, foram 6 feminicídios, no estado todo, né? Mas em 24 horas foram 6 feminicídios. E, se eu não me engano, se não todas... Parece que 5 delas ou todas não tinham medida para confirmar o que eu acabei de falar. Então, assim, a nossa meta, o nosso objetivo, acho que o objetivo maior de toda instituição que trabalha com a violência doméstica é fazer que não ocorram feminicídios. No geral, a gente queria que a violência não acontecesse. Nem ameaça, nem nada. Nem ameaça, nem nada. Mas feminicídio, acho que o objetivo é que não ocorram feminicídios. Qual é o papel da sociedade para estar abaixando esses índices, né? A violência como um todo, né? É o mesmo papel da polícia, digamos assim, de forma ampla. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo não é fazer um boletim só de ocorrência. Não é cessar a violência contra a mulher, como eu falei no início. O nosso trabalho da polícia hoje não é simplesmente fazer um boletim de ocorrência. A gente romper esse ciclo. Quem pode romper esse ciclo? É a polícia só? Através de uma medida protetiva? Não. É talvez eu que tenha o conhecimento ali no ambiente familiar, para dar um exemplo, né? Eu tenho lá, minha esposa e meus filhos. E aí eu sei que no ambiente da família dela está acontecendo uma violência doméstica. Então, talvez o meu papel, independente de ser polícia ou não, como família, é fazer alguma intervenção nesse ambiente. Ah, você vai chegar lá e vai sair agarrando o cara e vai dar umas porradas. Não, eu não falei isso. Eu falei que a gente precisa fazer alguma intervenção nesse ambiente para que a violência não ocorra ou para que a harmonia se restabeleça. Então, muitas das vezes, aqui eu vou falar, e não é nem tendenciosamente alguma religião, tá? Ou alguma crença, ou alguma denominação, mas de repente até convidar essa pessoa para ir a uma igreja. Opa! Né? Então vamos lá, fulano, isso está errado, isso não é a coisa que Deus, como você falou, não é uma coisa que Deus queira que esteja acontecendo a violência, essa desarmonia, esse conflito, essa violência, não é uma coisa de Deus, é um argumento seu. E talvez essa outra pessoa consiga ser tocada, né, como se fala, por esse seu argumento, e falar assim, não, faz o seguinte, sem compromisso, como fala, vamos comigo na igreja domingo.
Porque lá você vai ouvir palavras boas que vai te ajudar a refletir que essa violência não é uma coisa boa para a família, que precisa de harmonia. Então todo mundo pode agir. Toda a sociedade pode, não deve agir. Então se a gente está na rua, não tem vínculo nenhum com essa mulher que está sendo vítima, sendo agredida na rua. E muitas vezes as pessoas se omitem, né? Então nem agressão, tá xingando, tá não sei o que, prestes a agredir. Ô, meu amigo, calma aí, isso tá errado, não faz isso não, tal. E aí o cara vem pra cima de você, calma aí que eu vou chamar a polícia. Entendeu? E eu sou quem nessa? Não sou nada, sou uma pessoa da sociedade qualquer. Então todo mundo pode ter alguma atitude. Dentro da igreja, vamos já que a gente falou de igreja aqui, e já para finalizar esse papel de cada um, a igreja tem um papel muito importante. E o que a gente observa hoje aqui é uma crítica, pode-se falar, né? De certa forma. A gente não vê eles trazendo a situação, e quando eu digo trazendo a situação aos órgãos públicos quando necessita. Às vezes é possível resolver coisas conflitos menos graves. É possível. Não estou falando que tudo tem que virar caso de polícia, né? Às vezes um xingamento, você consegue estabelecer uma situação e essa violência não ocorrer mais. Não estou falando que aceite a violência continuar ocorrendo. Mas às vezes é possível superar com diálogo, com a intervenção, às vezes, do grupo da igreja ali. Mas o que eu observo, muitas das vezes, é a camuflar a violência dentro do ambiente religioso. Isso é um grande erro. E a omissão é crime também, né? Você saber de uma situação, olha, de verdade. Então a gente chama a atenção de padre, pastores. Seria legal, né? Quando tem essas festas, tirar um dia para levar um profissional. Sabe? Vou chamar o Dr. Wagner lá para fazer uma explanação aqui sobre violência. Isso é muito importante. Eu nunca, para falar a verdade, agora a palavra é nunca, tá? Eu não falei pouco ou poucas vezes. Eu nunca fui em instituição religiosa convidado por religioso. Nossa. Nunca. Gente, para falar. E eu falo, a prevenção é o melhor remédio e vamos fazer a nossa parte. Dr. Wagner, olha, de coração, é a primeira de muito... Eu vou falar um negócio, eu não saí da primeira folha. É um tema muito amplo mesmo, né? Muito amplo. É a nossa realidade, né? Infelizmente. Mas eu quero agradecer a sua participação, obrigado, né, por nos conceder essa entrevista. Isso não é para mim, mas para todos os telespectadores, né? Vai chegar a isso, a gente vai fazer de tudo que chega no maior número de pessoas e vou marcar para uma próxima, você daqui, a gente vai, né, esmiuçar mais aí essa informação sobre violência doméstica. E eu tenho falado mais e volto a repetir, a prevenção é o melhor remédio. O que nós estamos fazendo hoje aqui nos estúdios do Portal Giba Notícias, trazendo essa informação junto ao doutor, nós estamos falando sobre prevenção, tá bom? Ô doutor, talvez alguma instituição está nos assistindo e quer levar você para fazer uma palestra. O que tem que fazer? Só ligar nesse número aí. Isso, tem a rede social, né, como eu falei, o Instagram também, e tem o nosso WhatsApp. Então a nossa delegacia é de portas abertas, de rede social aberta, de tudo aberto lá. Eu vou lá tomar um café. Vou lá. Com certeza, é um prazer. Pode ir, qualquer cidadão, inclusive, pode ir, tá? Lá não tem esse negócio de é autoridade, é gente, celebridade, famoso, é Giba só que vai tomar café. Não. Lá qualquer um do povo pode chegar aí e pode pedir para tomar um café com a gente. Mas de verdade, tem que ter outro programa porque é muita pergunta aqui. Doutor, muito obrigado. Eu vou dar uma caneca do portal, ó. Eu tirei, as outras ficavam na caixinha, daí o povo não vai. O que você tava dando naquela caixinha? É a caneca. E você vai receber uma caneca do portal. E obrigado. E vou deixar o microfone para suas considerações finais. Obrigado, na realidade, obrigado pelo presente e pelo convite também, né? É um tema que você falou que toca, tá presente na sociedade toda. A gente precisa conversar, não tem jeito, não tem como fugir dessa situação. E você falou num ponto aí muito importante, a questão sexual. E pessoal, educação sexual não é ensinar ninguém a transar. Não é ensinar a fazer sexo. Vamos deixar claro isso aqui, porque a desinformação age de forma muito intensa nesse aspecto aí. Então não é ensinar filho de ninguém a praticar relações sexuais, a transar. São crianças, que geralmente a gente fala, ou pré-adolescentes ou adolescente. A gente está esclarecendo sobre corpo, né? O que o seu corpo, quem pode tocar, como pode tocar, ou seja, é para proteção dessa criança, desse adolescente. Exatamente. Não é, o pessoal confunde, vocês vão ensinar meu filho a transar. Longe de ser disso. Obviamente que isso, até para o futuro, quando eles vão chegando a certa idade, não precisa ninguém nem ensinar. Não precisa dizer aí, não. Né? Então, assim, fazendo uma despedida, agradecer a caneca, ao convite, parabenizar por trazer esse tema, né, para discussão, porque a gente fala, às vezes, fala tanto de tráfico, fala de roubo, são coisas bem graves, né? Naturalmente, eles tiram a vida de pessoas, mas eu digo que tudo começa lá atrás, né? A gente falou de infância, de educação, a gente está
tá no momento da sociedade sem respeito, sem valores, e tá levando a isso. Ninguém quer trabalhar, então se o rapaz não quer trabalhar, ele vai fazer o quê? Vai começar a traficar, trazer droga, vai começar a roubar, a furtar. Então, é lá embaixo. A gente tem que cuidar lá de baixo. Cuidar da base. Educação, realmente, né? E é isso, acho que a mensagem final aqui para que... E educação de casa também, tá? Não vamos esquecer, achar que mandou pra escola e que escola, agora é com vocês aí, né? Vamos cuidar em casa, tá bom? Então agradecer, me colocar à disposição, né? Caso façam depois algum comentário, algum contato, né? A Delegacia da Mulher tem rede social. É o telefone, a rede social é a Delegacia da Mulher. Temos rede social, Instagram, tem o nosso WhatsApp, eu vou deixar aqui o 44 3629 2169. Vamos colocar aqui no rodapé. Isso, tem o nosso Instagram também, Delegacia da Mulher de Cianorte, só entrar lá, pode deixar mensagem, fazer denúncia. E um canal muito importante para denúncia também, para violência doméstica, para qualquer tipo de violência, é o Disque 180, tá? Então, se puder colocar ali também, pode usar o aplicativo, pode botar lá Disque 180. Tá colocado aqui. Isso, tem o site, então tem diversas formas hoje de denunciar. E aqui é um compromisso meu e uma garantia minha, na realidade, de que a gente apura todas as denúncias, tá? Chegou pra gente, eu posso falar... De fato, chegou denúncia hoje pra gente lá, amanhã ou depois de amanhã, esse policial tá na rua e tá conferindo se realmente aquilo procede ou não. E se proceder, vai responder. Gente, nós vamos nos despedindo. Muito obrigado a você que nos assistiu um pocão. Valeu de montão. Como foi bom saber que vocês estavam do outro lado acompanhando essa palestra que foi dada aqui através do programa Sala VIP, né, com o Dr. Wagner, falando sobre violência doméstica, também, né, violência contra criança e adolescente. E eu vou me despedir dizendo, mude o mundo, mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Deixa eu mandar um grande abraço, amorzinho, ó, tá na parte técnica, ela que fica cortando aqui as câmeras e tudo, né, comandando os áudios. Muito obrigado.